E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Círio Velho, do autor Walter Thierno, logo depois da vinheta. O livro Círio Velho conta a história da Cira, a Vá, que é uma bruxa, filha de um cobra norato, que eu não sei o que é isso, que é uma cobra que vira homem, que é uma personagem que encantou o autor do livro, que foi o Walter Thierno. Esse livro ele começa em primeira pessoa, com o Walter ganhando uma figurinha no jogo de bafo da Cira, e ele fica encantado com esse personagem que ele nunca havia ouvido falar. Não sei se essa frase ficou legal, mas enfim. Ele foi encantado com a Cira. E o livro começou narrando a história dele, procurando saber mais sobre a Cira. Ele foi parar num vilarejo que ele não especifica muito bem onde que fica, para ouvir histórias dos moradores do local que, segundo algumas fontes, diziam que eles saberiam falar mais pro Walter sobre a Cira. E é no meio dessas entrevistas que ele começa a contar a história. É através dessas entrevistas que ele começa a contar a história da Cira. Quem foi a Cira? A Cira foi uma personagem do século XVII que era filha de uma bruxa com uma cobra que virava homem, que acabou engravidando a bruxa, e aí nasceu a Cira. Só que a irmã dessa cobra, que também era uma cobra que virava mulher, ela, por um motivo que eu não vou falar qual, acabou assassinando a mãe da Cira. Então, esse livro era uma história de vingança da Cira contra a sua tia. Tudo isso envolvendo fantasia, folclore brasileiro e o Brasil do século XVII. Eu vou confessar que esse livro, pra eu começar a ler, ele foi meio que como uma prova de fogo, assim. Mas por que, Luiz? Quando eu tava na quinta série, a gente era obrigado a fazer um trabalho nas normas da ABNT que se chamava Resumo Literário, que era um trabalho bimestral, e esse trabalho consistia em a gente ler um livro e fazer um resumo dele com capa, folha de rostos, introdução, sumário, desenvolvimento, conclusão de bibliografia. Só que não eram livros quaisquer, eram livros da biblioteca da nossa escola. Ou seja, eram os clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Agora, você pegar um clássico, sei lá, uma Cecília Meirelles, uma Clarice Lispector e dar para uma criança de 12 anos, da quinta série, ler e pedir para ela fazer um resumo valendo ponto, senão ela reprovava de ano. Naquela época ainda as crianças reprovavam de ano. É pedir para ela odiar a literatura, é pedir para ela nunca mais querer pegar num livro na vida. E foi meio que isso que aconteceu comigo. Eu já lia, já gostava muito de ler. Na época eu lia principalmente os livros do Harry Potter, que era modinha. Só que, cara, esses clássicos da literatura brasileira geralmente são livros para quem gosta de literatura e para quem já entende sobre o tema. Não são livros para você dar para uma criança de 12 anos ler e mandar fazer um resumo. Então eu meio que peguei uma birra e um certo trauma desses livros brasileiros em modo geral, porque lá a gente só lê livro brasileiro. Então eu sei que é uma coisa esdrúxula, ainda mais para quem tem um blog e um vlog de literatura, mas eu tinha um trauma, assim, de literatura brasileira. E esse livro veio para acabar com esse trauma de uma vez. O Walter, ele conseguiu fugir de toda aquela linguagem maçante do começo do século passado e fazendo um livro com uma linguagem e uma leitura muito fluida, e foi isso que me conquistou lendo A Círio Velho. Uma coisa engraçada sobre esse livro foi que ele conseguiu mixar elementos de primeira e de terceira pessoa de uma forma bem legal, assim. Ele começa a busca dele por saber a história da Cira, entrevistando as outras pessoas, e conseguiu mesclar aí no meio um narrador em terceira pessoa contando a história da Cira. Isso eu achei bem legal, tanto que no começo do livro eu até achei que era realmente ele que estava fazendo tudo isso, que ele foi pesquisar e tal. Aí no final do livro caiu a ficha e eu percebi que não era bem daquele jeito. Mas eu achei isso uma mesclagem muito legal. Falando em mesclagem, não tem nada a ver, mas eu queria mostrar pra vocês, antes que eu me esqueça, que o livro ele tem alguns desenhos ali. Deixa eu achar um aqui pra vocês. Ele tem umas ilustrações bem legais durante o livro, que são do próprio Walter, e isso é uma coisa que, assim, incrementa muito a leitura. Deixa eu achar outra aqui mais legal.
e torna o livro, assim, agrega valor ao livro. Ele tem umas ilustrações bem bacanas. Ali embaixo, eu acho que vai, no quadradinho ali embaixo vai dar pra ver melhor. Mas, enfim, eu gostei bastante dessas ilustrações. Algumas cenas eu realmente não imaginava como seriam. Até mesmo porque eu vou confessar que, não sei se foi por falta de cultura brasileira minha, mas tem alguns termos nesse livro que eu realmente não fazia ideia do que eram. Como, por exemplo, caraíba. Você sabe o que é um caraíba? Você sabe o que é uma baba? Pois é, eu não sabia e algumas vezes eu tive que recorrer ao Google para poder descobrir o que eram esses termos indígenas e essas coisas. E também uma outra característica desse livro, além dos termos indígenas, é que ele mistura muita cultura brasileira do século XVII e muito folclore, principalmente. Eu nunca havia lido um livro de folclore sem ser aqueles livros infantis pequenininhos. E isso foi muito legal. Aqui ele fala de sereias, fala de bruxas, ele fala de bois tatás, que eu não sabia exatamente o que eram. Ele fala do Curupira, do protetor da floresta, que foi bem bacana. E o legal é que ele mistura, por exemplo, ele pega esses seres lá do século XVII, que viviam no meio da mata, e ele consegue inserir no nosso dia de hoje, a lá Percy Jackson, por exemplo. Coisa que eu achei bem legal, assim, eu achei uma alternativa bem bacana a fugir daqueles clássicos mesmos que a gente sempre ouvia, que o Curupira vivia na floresta, essas coisas. Aqui não, ele conseguiu inserir essas pessoas na nossa sociedade, o que deu um tom bem bacana ao livro. A impressão que eu tive ao ler o Círio Velho foi que eu realmente estava ouvindo essa história de um contador de histórias. Tipo, quando eu tinha 5 anos, sentava na escada de casa com meu avô, ele ficava contando histórias da vida dele e histórias de todo mundo, e eu ficava totalmente entretido com a narração. É exatamente a impressão que eu tive aqui. Até mesmo por ser uma literatura contando mais o folclore brasileiro, eu acho que despertou esse instinto, vamos dizer assim, infantil em mim, de ouvir uma história mais infantil. Só que ainda tem um porém. Por mais que essa história remeta às nossas lembranças de infância, das histórias que a gente ouvia na nossa infância, essa história não é nada infantil. Ela mistura, assim, ela não é nada infantil mais ou menos. Ela mistura guerra, tem um pouquinho de sexo, ela tem coisas que uma criança não entenderia. Então eu acho que esse livro é mais que um infanto-juvenil, é mais dedicado ao público adulto do que o público infantil ou infanto-juvenil em si. O final do livro eu achei que seria totalmente previsível, mas eu tomei uma rasteira do autor e ele me surpreendeu de um modo muito bom. Na verdade ficou um pouco cômico o final, eu confesso que eu achei um pouco cômico, mas ficou um cômico muito legal, um cômico que foi muita surpresa, assim, e eu gostei bastante. A única dica que eu dou pra vocês é que não se apaixonem pela Cira, porque o Walter ele é um pouco ciumento. As únicas ressalvas que eu tenho contra esse livro são a sinopse, até mesmo não essa sinopse aqui da capa de trás do livro, porque ela dá pra entender bem. Mas as sinopses que a gente encontra nos sites de compra de livros mesmo. Por exemplo, aqui no blog eu coloquei uma sinopse, porque eu coloquei só por colocar, porque eu não entendi nada que aquela sinopse disse. Se eu tô pesquisando algum livro na internet, por exemplo, pra comprar, e eu vejo uma sinopse dessa, eu não compraria esse livro, sinceramente falando, porque eu não entendi nada que a sinopse disse. E isso eu achei um ponto um pouco ruim, porque pode prejudicar um pouco a imagem do livro. Ela tenta dar um tom de mistério, mas é um tom de mistério que eu pelo menos não entendi muito bem. Outra coisa que eu não gostei muito também foram os nomes dos capítulos, que às vezes eles davam alguns spoilers do que ia acontecer. E assim, principalmente isso eu achei um pouco chato, principalmente no final do livro, que querendo ou não, eu queria saber a surpresa, o que ia acontecer. Aí lá tinha o nome do que acontecia. Eu achei um pouco chato isso. Eu sei de vários livros que fazem isso e eu pessoalmente não gosto muito porque tira a surpresa do final do capítulo ou o que quer que seja. Mas enfim, esse é o livro Círio Velho. Se você gosta de cultura brasileira, se você gosta de folclore, se você gosta de fantasia, bruxas, sereias, seres fantásticos, misturado com literatura brasileira, esse livro com certeza vai fazer você
ter ótimos momentos de leitura. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.